Já percebeu que algumas presenças só são valorizadas quando somem? Curiosamente, a ausência silenciosa costuma ecoar mais alto do que qualquer tentativa de explicação. É como se, ao desaparecer, você se tornasse um enigma impossível de ignorar. E é justamente aí que começa o desconforto de quem achava que te tinha sob controle. Nada desestabiliza mais quem esperava sua fragilidade do que o seu total desaparecimento. O silêncio absoluto, quando genuíno, não apenas confunde, ele desnorteia. A mente humana, ao ser privada de respostas, começa a buscar justificativas que não existem. E é nesse vazio que surgem as perguntas que machucam. Por que sumiu? Será que me esqueceu? E se tiver superado? O estoico compreende que não reagir pode ser mais poderoso do que qualquer discurso de confronto. Ao retirar-se sem ruído, você entrega ao outro a responsabilidade de lidar com o próprio incômodo. O cérebro odeia lacunas. Quando alguém some sem aviso, a mente do outro inicia um processo involuntário. Ela tenta preencher o buraco deixado com hipóteses, memórias e cenários inventados. Isso cria uma obsessão silenciosa, alimentada por incertezas. A ausência constante se torna presença incômoda. E quanto mais se tenta esquecer, mais se lembra. A filosofia estoica ensina que o autocontrole e a disciplina emocional colocam você acima da necessidade de validação. Enquanto você se reconstrói em silêncio, quem te rejeitou começa a viver em dúvida. Muitas vezes, em arrependimento. Se até aqui você já sentiu o impacto dessas estratégias estoicas, então prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais poderoso. Aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o gostei e comentar a palavra imparável aqui embaixo. Isso mostra que você está comprometido com a sua própria transformação. E continue até o final, porque as últimas partes vão virar sua mente do avesso. Epicteto afirmava que é mais sábio recuar do que reagir. A retirada não é fuga, é uma decisão de poder. Sumir não é se esconder, é proteger sua energia. Os estoicos compreendiam que o verdadeiro controle não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por aquilo que está fora do seu alcance. Ao se afastar, você não abandona a situação, você assume o controle dela. É nesse momento que quem te subestimou começa a notar que perdeu algo que julgava garantido. A ausência, para os estoicos, é o espaço onde o respeito pode nascer, e a obsessão pode florescer. Ao contrário do que muitos pensam, sumir não é fraqueza, é estratégia. Quem aprende a se afastar com dignidade, aprende a controlar a narrativa. O silêncio vira escudo. A ausência, um lembrete de que você não está disponível para migalhas. A filosofia estoica não incentiva jogos emocionais. Ela ensina que o maior poder é não depender. Quando você se retira por escolha e não por impulso, deixa claro que não implora, não corre atrás e não negocia sua paz. E nesse momento, paradoxalmente, é quando você se torna impossível de ser esquecido. Existe algo perturbador em observar alguém que simplesmente não reage. Quando tudo o que se esperava era uma tempestade, o outro oferece um céu limpo, impassível. Essa frieza silenciosa desarma. Não porque machuca, mas porque não permite ser interpretada. E nesse vazio de reação, a curiosidade se transforma em agonia. Quando você opta por não reagir, não está sendo insensível. Está escolhendo onde colocar sua energia. A atitude estoica consiste em romper o ciclo reativo. Não responder impulsivamente, não tentar se justificar, não entrar no jogo emocional de quem te descartou. A ausência de resposta é, muitas vezes, mais cruel do que qualquer ataque. Quem te rejeitou espera que você implore, que suplique, que prove seu valor. Mas quando não há nada, nem palavras, nem gestos, o outro começa a se perguntar: será que perdi alguém maior do que imaginei? A verdadeira tortura começa quando a indiferença ocupa o lugar do drama. Quem criou o caos esperava lágrimas. Quem virou as costas, contava com uma perseguição emocional. Mas a serenidade, essa calma estoica que não vacila, quebra todas as expectativas. A ausência de reação revela força. Ela mostra que, ao contrário do que pensavam, você não precisa da presença de ninguém para se manter inteiro. E é aí que o jogo muda. Aquele que parecia vencedor começa a perceber que o controle estava nas suas mãos o tempo todo. O estoico não busca vingança explícita. Ele pune com disciplina. Enquanto o outro tenta entender sua frieza,
você segue a vida com estabilidade. E isso fere. Porque a dor de quem perdeu o controle sobre você é silenciosa, mas constante. A serenidade é uma afronta a quem esperava caos. A frieza no olhar, a tranquilidade no comportamento, a ausência de qualquer tentativa de reaproximação. Tudo isso cria um efeito lento, mas certeiro. O surgimento da dúvida, do incômodo e do arrependimento. A verdadeira força está em não precisar provar nada a ninguém. Nada é mais desconcertante do que encontrar alguém que você rejeitou e perceber que essa pessoa está melhor do que antes. Sem mágoas, sem drama, sem vestígios de dor. Apenas firme, serena, em paz. Isso desmonta o ego. Porque o que alimenta o orgulho é a certeza de que o outro ainda está ferido. Mas quando você aparece pleno, com o olhar tranquilo e o coração leve, a rejeição perde o sentido. A frieza estoica é, na verdade, liberdade. E para quem te subestimou, isso é insuportável. Às vezes, a vingança mais cortante é simplesmente tornar-se inacessível. Não por arrogância, mas por evolução. Quando alguém te vê de longe e entende que não faz mais parte do seu mundo, o golpe é mais certeiro do que qualquer confronto direto. E é nesse espaço inalcançável que a autoestima se transforma em resposta. Quem te rejeita normalmente espera te ver enfraquecido. Espera que você entre em colapso, que busque validação, que tente provar seu valor. Mas quando você, em silêncio, decide crescer, focar em si e se tornar ainda mais firme, tudo desmorona no imaginário da outra pessoa. A autossuficiência gera desconforto. Afinal, como você seguiu em frente tão inteiro? A filosofia estoica valoriza esse tipo de força, aquela que não grita, mas que impressiona pelo que constrói. Ao não depender mais, você deixa de ser vulnerável. E isso é o que mais assusta quem esperava te dominar emocionalmente. O estoico não se considera melhor do que ninguém. Ele apenas busca ser melhor do que era ontem. No entanto, para quem te descartou com desdém, esse crescimento silencioso soa como um grito de superioridade. Você não precisa ostentar, nem se exibir. Sua paz, sua evolução, sua disciplina falam por você. Essa grandeza interna, que se constrói longe do olhar dos outros, vira uma presença marcante mesmo na distância. Quem te rejeitou começa a sentir o peso de ter perdido alguém que hoje parece maior do que jamais foi antes. Nada é mais poderoso do que mostrar que você soube se refazer sem nenhuma ajuda. Quem tentou te reduzir, agora te vê inteiro, melhor, renovado. E essa imagem corrói lentamente. O estoicismo ensina que a dor é uma ferramenta de formação, que as quedas não definem, apenas moldam. Ao se reconstruir com firmeza, você cria uma versão de si que não carrega rancor, apenas consciência. Você não busca se vingar, mas sua nova postura se torna uma lembrança constante de que aquela rejeição foi um erro grave. Existe uma atração magnética em quem não súplica, quem está bem consigo mesmo, quem não precisa de ninguém para se sentir completo, brilha de forma incomum. Essa luz não vem da vaidade, vem da paz. O estoico sabe que a verdadeira sedução está na liberdade. E quando você se mostra pleno, sem desejar o retorno de ninguém, sem expectativas, apenas vivendo com propósito, algo estranho acontece. O outro começa a desejar desesperadamente o que perdeu. E não por capricho, mas por perceber, tarde demais, que você agora pertence a outro nível. Há algo profundamente desconfortável em ser deixado sozinho com a própria consciência. Quando você recua em silêncio, não oferece justificativas nem acusações. Apenas deixa que o outro encare o reflexo dos próprios atos. E é aí que o peso do erro começa a se manifestar, sem que você precise dizer uma só palavra. A ausência de resposta é mais perturbadora do que qualquer desabafo. Quando você para de argumentar, de se defender, de tentar entender ou ser entendido, algo muda no ar. O outro sente que perdeu o controle da narrativa. Não há mais onde se apoiar, nem no seu sofrimento, nem na sua dor. O estoico entende que o silêncio não é vazio, mas densidade concentrada. Ao deixar de reagir, você cria um espelho onde o outro é obrigado a ver aquilo que mais evita, sua própria culpa. E isso, aos poucos, começa a doer. Toda reação emocional é um alimento. Cada palavra dita no calor da rejeição, cada tentativa de buscar explicações, tudo isso fortalece o enredo emocional do outro. Mas o silêncio corta esse fluxo. Ele encerra a peça.
Os estoicos sabiam que alimentar o conflito é perder o equilíbrio interno. Ao recusar participar do drama, você rompe a dependência emocional. Sua ausência de ruído se transforma em desconforto para quem esperava a plateia. E o palco vazio revela mais do que qualquer cena encenada. Mostra que o show acabou, mesmo que o outro não tenha percebido ainda. Sem palavras para confrontar, sem gestos para analisar, quem te rejeitou começa a buscar respostas dentro de si. O silêncio deixa espaço para que a consciência fale, e ela costuma ser impiedosa. Os estoicos compreendiam que tudo que está fora de nosso controle deve ser deixado em paz. Mas o que está dentro precisa ser encarado. Sua ausência se torna um gatilho interno. A mente do outro se transforma em tribunal. E quando não há defesa possível, restam apenas os ecos dos próprios erros. Sua quietude, ao invés de ser fraqueza, se transforma em julgamento. Você não precisa humilhar, não precisa confrontar, não precisa se vingar. Basta desaparecer e não dar mais espaço. Isso dói. Não porque fere o corpo, mas porque corrói o orgulho. Quem esperava vê-lo, implorando, agora se vê ignorado por alguém que antes parecia vulnerável. O estoico não pune com palavras, pune com ausência. E essa ausência é inteligente. Ela não fecha portas com raiva, apenas tranca a entrada e joga fora a chave. É nesse cenário que a rejeição muda de lugar. E quem antes virou as costas, passa a carregar o peso do arrependimento. Nada abala mais o ego de quem te descartou do que perceber que você se transformou, e que essa mudança não o inclui mais. Quando você ressurge, não como uma versão melhorada, mas como alguém completamente diferente, algo que o outro não reconhece, a inquietação se instala. Você deixou de ser lembrança e virou o espelho de um erro irreversível. A evolução silenciosa tem um efeito devastador sobre quem te subestimou. Ao perceber que você mudou, não apenas fisicamente, mas na postura, nas escolhas, no olhar, a outra pessoa começa a se perguntar onde estava quando isso aconteceu. E o mais cruel é perceber que não fez parte dessa reconstrução. A filosofia estoica ensina que não devemos buscar mudar os outros, mas a nós mesmos. E ao fazer isso, naturalmente passamos a provocar reações inesperadas. A transformação vira uma espécie de espinho cravado na mente de quem achava que você jamais iria se refazer. O estoico vê o desenvolvimento pessoal como um dever, não como vaidade. Cuidar do corpo, afiar a mente, limpar os sentimentos, tudo isso é parte do processo. E quando você renasce com mais clareza, mais foco e mais firmeza, não precisa dizer nada. Sua presença já diz tudo. Aquele que um dia te ignorou agora te observa em silêncio, e não entende como você se tornou tão completo. Sua energia muda, sua postura muda, sua direção muda. E esse novo conjunto se torna impossível de ignorar. E mais ainda, impossível de alcançar. Os estoicos não acreditavam em mudança forçada, mas em autoconstrução contínua. Não se trata de dar o troco, mas de crescer de forma inevitável. E quando esse crescimento acontece longe dos olhos de quem te machucou, ele ganha ainda mais impacto. O reencontro, mesmo que breve ou virtual, vira uma cena marcante. Você, firme, centrado, com novos caminhos. O outro, paralisado, tentando entender em que momento perdeu você de verdade. E a verdade é que te perdeu no instante em que te subestimou. Não é sobre vingança. É sobre renascimento. Quando você surge à frente de quem te rejeitou e percebe o olhar de surpresa, talvez acompanhado de um certo incômodo, entende o quanto cresceu. A filosofia estoica ensina que não devemos buscar reconhecimento externo, mas que, ao nos tornarmos íntegros, isso acontecerá naturalmente. E o impacto de sua nova versão não está na estética, mas na essência. Você se torna irreconhecível, não por ter mudado demais, mas por ter se tornado exatamente quem sempre deveria ter sido. Há algo mais insuportável do que não saber se ainda se é lembrado. Quando você para de dar sinais, quando não demonstra raiva, nem saudade, nem mágoa, surge um vazio que o outro não sabe como preencher. E nesse espaço silencioso, a saudade começa a trabalhar, sozinha, incansável e sem piedade. A incerteza consome mais do que uma resposta direta. Quando você se cala, não manda mensagens, não curte nada, não reage de forma alguma, você se torna um enigma. E todo enigma provoca ansiedade. O que fere não é sua ausência, é a dúvida.
A filosofia estoica defende o desapego da opinião alheia, e é justamente essa ausência de necessidade de ser notado que te torna insuportavelmente intrigante. Você não implora, não aparece, não tenta provar nada. E quem te rejeitou se pergunta, a cada dia, se você sente falta ou se simplesmente apagou tudo. A frieza estoica não é fingida, é treinada. Ela vem de dentro, construída no silêncio e sustentada pela disciplina. Quando você para de reagir, cria um ambiente desconfortável para quem antes manipulava suas emoções. Cada vez que o outro tenta sondar e recebe um vazio como resposta, mais cresce o incômodo. A apatia deixa de ser só silêncio, torna-se espelho. Um reflexo cruel de como a pessoa te tratou. E isso vai corroendo devagar. Porque não há mais campo para controle emocional. Só existe um frio que agora se impõe. Os estoicos ensinavam que o desejo de vingança é apenas uma continuação da prisão emocional. Ao invés de devolver, você ignora. Ao invés de confrontar, você se distancia. E esse comportamento desconcerta. Quem te feriu espera a reação, nem que seja uma explosão. Mas quando não há mais nada, nem dor, nem desejo, só uma ausência sólida e serena, o desespero começa. A pessoa percebe que não tem mais efeito sobre você. E é nesse momento que o arrependimento começa a tomar forma. Não porque você revidou, mas porque sua paz se tornou inalcançável. Você passa a ocupar espaço não com presença, mas com incerteza. E a dúvida é um veneno lento. A ausência de respostas abre caminho para a imaginação, e esta nunca é gentil. Você vira lembrança vaga, hipótese recorrente, pensamento não resolvido. Não há como saber se você superou ou se apenas decidiu viver melhor. E esse mistério se torna um tormento. O estoicismo te ensinou a seguir sem olhar para trás. Mas para quem ficou, o eco da sua ausência é ensurdecedor. E, nesse jogo silencioso, é você quem reina, sem dizer uma única palavra. Poucas coisas ferem tanto quanto perceber que alguém floresceu após ser abandonado. Quando o outro esperava te ver no chão e te encontra em ascensão, o desconforto não precisa ser dito. Ele está no olhar, na postura, na energia que emana. E viver bem, no estoicismo, não é provocação, é libertação. A verdadeira resposta não está em gritar, chorar ou cobrar. Está em viver. Viver de uma forma tão genuína e plena que a pessoa que te rejeitou se sente invisível diante da sua nova versão. A felicidade, quando verdadeira, não precisa ser anunciada. Ela brilha. E quem te descartou, ao perceber que você não apenas sobreviveu, mas floresceu, sente a dor mais silenciosa de todas, a do erro. A filosofia estoica sempre valorizou a ação sobre a reação. Sua felicidade se torna sua melhor arma. Não porque você a usou contra alguém, mas porque ela mostra que você não foi destruído. Quem te rejeitou contava com a sua dependência. Esperava que você caísse, que implorasse, que ficasse ali preso na saudade. Mas ao seguir com força e dignidade, você mostra, sem precisar dizer, que não precisava de ninguém para continuar crescendo. Isso dói. O outro começa a entender que a presença dele era menos importante do que imaginava. O estoico não tenta provar nada, ele apenas vive segundo seus princípios. E é nesse viver honesto, tranquilo e crescente que está a resposta mais dura. Eu estive bem o tempo todo, só você que não viu. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está no controle sobre si mesmo. Ao praticar o desapego, você se liberta da necessidade de aceitação, da fome por atenção, da prisão da expectativa. E essa libertação gera consequências. Sua vida começa a fluir. As coisas boas voltam. O foco se alinha. Você começa a prosperar. E enquanto isso acontece, quem te ignorou assiste de longe, sem lugar ao lado. O escudo do estoico não é invisível. Ele é evidente. É o brilho de alguém que aprendeu a ser inteiro. Importante destacar: você não cresce para provar nada. Você cresce porque é o natural de quem se reencontra. O crescimento não é resposta, é processo. E ao evoluir com consciência, você mostra que o abandono não te definiu. Ele apenas te deixou espaço para florescer. O estoico entende que cada perda é uma abertura. E você soube aproveitá-la. Quem te rejeitou esperava fraqueza. Mas ao te ver forte, leve, tranquilo, vivendo com mais qualidade, mais beleza e mais propósito, o arrependimento bate. E bate sozinho.
Porque agora, você já foi. Existe um tipo de silêncio que não espera resposta. E existe um tipo de ausência que não quer retorno. Quando quem foi deixado percebe que, no fundo, não deseja mais aquilo que um dia tanto quis, tudo se inverte. E esse novo desinteresse, tranquilo e firme, é o que mais desespera quem acreditava ter o controle do adeus. Durante muito tempo, você quis entender, explicar, talvez até reconquistar. Mas o tempo, aliado ao amadurecimento, te mostrou que querer alguém não é o mesmo que precisar. E um dia, sem avisar, algo dentro de você muda. Já não há mais vontade de voltar. É nesse momento que o jogo se desfaz. Quem te rejeitou, ao perceber sua ausência definitiva, entra em crise. Porque o retorno parecia certo, até você descobrir que sua paz vale mais. O estoicismo ensina que só devemos valorizar aquilo que não nos tira tranquilidade. E, agora, você entende isso com clareza. A liberdade emocional acontece quando você não carrega mais a necessidade de pertencimento. O estoico constrói essa liberdade diariamente. Ele não se submete ao que o domina, nem se curva ao que desequilibra. Ao olhar para trás com serenidade e não sentir mais desejo de retorno, você se dá conta de que está livre. Essa liberdade, silenciosa e firme, é o que mais assusta quem esperava te ver dependente. Porque a verdadeira resposta não foi um não gritado, foi um não preciso mais sussurrado por sua postura. Dizer não pode ser difícil, mas dizer não com paz interior é um privilégio de poucos. Quando você atinge esse estágio, não há mágoa, nem raiva, apenas lucidez. E ao negar um retorno, ao recusar um reencontro, ao não responder uma tentativa tardia de aproximação, você mostra que já ultrapassou aquela fase da sua vida. O outro esperava uma chance, uma abertura, um gesto mínimo, e tudo que encontra é silêncio. O prazer do estoico está na integridade, viver conforme seus valores, e não conforme o desejo do outro. Ela pode vir como uma mensagem tímida, uma curtida inesperada, uma tentativa de iniciar conversa. Mas você já sabe, o ciclo se fechou. Não há mais espaço, nem necessidade, nem vontade. Sua vida seguiu. Sua energia agora está em outro lugar. E a ausência de resposta é mais eloquente do que qualquer discurso. O estoico não responde ao passado. Ele caminha firme no presente. E quem um dia te deixou, agora se vê diante de uma porta que já não se abre. Porque a verdadeira virada não acontece quando o outro volta. Acontece quando você já foi. Há algo libertador em compreender, friamente, o que antes doía, sem explicação. Quando você enxerga a rejeição, não como um golpe pessoal, mas como um movimento previsível de quem nunca teve profundidade para te acompanhar, tudo muda. Você para de sentir e começa a entender. E essa clareza é o início da verdadeira superação. O sofrimento diante da rejeição nasce, muitas vezes, da expectativa não correspondida. Você esperava consideração, presença, reciprocidade, e recebeu o oposto. Mas os estoicos sempre alertaram: o erro não está no outro, mas na expectativa criada. A frustração nasce do apego a algo que nunca esteve sob seu controle. Ao compreender isso, você resgata o poder que entregou. O ego, ferido por não ter sido escolhido, começa a se dissolver na razão. E você percebe que talvez nunca tenha sido sobre você, mas sobre a limitação emocional de quem te recusou. O que dói no início pode virar luz com o tempo. A rejeição, ao ser analisada com frieza, mostra padrões, revela fragilidades e ensina sobre limites. Quando você deixa de ver o afastamento como perda e passa a vê-lo como libertação, tudo se reorganiza internamente. O estoicismo ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E, ao compreender os sinais que antes ignorava, você amadurece. A clareza vem como um vento gelado, limpa, afasta a névoa, mas também te desperta. E nesse despertar, você para de querer de volta o que nunca te pertenceu de fato. Há quem diga que racionalizar demais é fugir das emoções. Mas para o estoico, pensar com firmeza é a única forma de não ser refém das próprias dores. Ao racionalizar o abandono, você começa a desmontar o altar onde colocou aquela pessoa. Vê erros, percebe incoerências, entende que muita coisa era ilusão. A rejeição, quando vista com lógica, se torna pequena. E você,
ao sair da posição de vítima e ocupar o lugar de observador. Resgata sua autonomia. Não se trata de endurecer, trata-se de não se afundar. A libertação não vem de um ato impulsivo, mas de um processo diário. A cada lembrança, você escolhe não alimentar. A cada recaída, você se reposiciona. É a disciplina da mente que constrói a verdadeira paz. Os estoicos treinavam seus pensamentos como soldados, atentos, preparados, firmes. Ao desconstruir o apego, você tira a força daquilo que já não te serve. E quanto mais razão você aplica, menos espaço sobra para a saudade inútil. No final, a rejeição deixa de ser ferida, torna-se lição. E você segue, mais consciente, mais forte e definitivamente fora do alcance de quem não soube te valorizar. Às vezes, você não precisa mais estar presente para dominar o pensamento de alguém. Basta ter deixado uma marca tão profunda, tão enigmática e tão impenetrável, que sua ausência se torna uma presença constante. E quando você decide qual imagem deixará, mesmo o silêncio se torna inesquecível. O último contato tem um poder simbólico enorme. A forma como você se despede, ou simplesmente desaparece, determina o tipo de memória que o outro carregará. Se você some com dignidade, se afasta com firmeza e vive com propósito, a lembrança que fica não é de alguém derrotado, mas de alguém inalcançável. A filosofia estoica sempre valorizou a postura e a compostura. Não se trata de encenar, mas de agir com autocontrole. Sua última imagem precisa ser impecável, porque ela será revisitada, questionada, muitas vezes, lamentada em silêncio por quem te perdeu. A presença estoica é marcada pela contenção. Poucas palavras, gestos ponderados, olhar direto. Quando você decide sair, sai sem ruído, sem drama, sem migalhas. E essa forma de se retirar cria uma lacuna que o outro não consegue preencher. A ausência vira referência. Não importa quantas outras pessoas apareçam, nenhuma terá aquele silêncio firme, aquela calma cortante, aquele olhar que dizia já entendi tudo. A última presença, quando bem construída, se transforma numa ausência impossível de apagar. E o estoico não precisa de esforço para isso. Apenas consciência de cada passo que dá. A mente busca fechamento. E quando não encontra, transforma a ausência em mistério. Quem te rejeitou e esperava vê-lo, quebrado, agora convive com o enigma de quem você se tornou. O que está fazendo? Por que nunca mais apareceu? Será que esqueceu? E essa falta de respostas alimenta uma obsessão sutil, silenciosa, mas constante. A lembrança passa a ser uma ferida, não cicatrizada. O estoicismo te ensinou a viver bem sem retorno. Mas para quem ficou preso ao passado, você se torna uma presença fantasiosa que nunca mais será acessada. Você não grita, não acusa, não se justifica, apenas segue. E esse gesto final, tão simples, tão frio e tão limpo, é o que mais confunde quem esperava um desfecho emocional. A dúvida não está no que foi dito, mas no que ficou por dizer. E essa dúvida, sem resposta, cria um espaço interno que o tempo não preenche. O estoico planta sementes de respeito, não de rancor. E por isso, quando vai embora, deixa um campo de incertezas. Quem te rejeitou agora se pergunta, todos os dias, o que teria acontecido se tivesse ficado. Mas já é tarde. Existe um tipo de barulho que não vem da boca, mas das ações. É quando a pessoa que foi rejeitada não se explica, não confronta, não responde, apenas vive. Mas vive tanto, com tanta força e direção, que o silêncio dela ecoa alto demais. E esse eco incomoda, porque é impossível ignorar o movimento de quem nunca mais olhou para trás. Você não precisa publicar tudo, anunciar vitórias ou se exibir. Basta agir, tomar decisões consistentes, fazer mudanças visíveis, crescer de forma contínua. A filosofia estoica valoriza a ação focada, livre da necessidade de reconhecimento. Enquanto você evolui, mesmo sem dizer uma palavra, o outro percebe. O movimento gera ruído na mente de quem ficou. Não porque você quer impressionar, mas porque o contraste entre sua ausência e seu avanço é ensurdecedor. E assim, sem se explicar, você se torna impossível de ignorar. Nada intriga mais do que o progresso de quem sumiu. Quem te rejeitou talvez espere que você esteja estático, paralisado, esperando. Mas o avanço silencioso revela um tipo raro de força.
a maturidade de não precisar provar nada para continuar crescendo. Você muda de ambiente, de rotina, de postura. Começa a se cercar de novas metas, novas pessoas, novos caminhos. E sem fazer alarde, você reaparece, não com palavras, mas com conquistas. O estoico não precisa da plateia. Ele sabe que o verdadeiro valor está na direção que escolheu seguir. A transformação não é repentina. É construída nos detalhes. A cada manhã, o estoico escolhe o autocontrole. A cada decisão, ele afirma sua independência emocional. Você começa a dormir melhor, comer com mais consciência, trabalhar com mais presença. E esses pequenos rituais criam um ciclo de evolução silenciosa. Quem te rejeitou não esperava essa mudança. Porque a maioria espera o caos, não a disciplina. Mas é justamente essa constância que te coloca em outro nível. Sua vida, agora guiada por princípios, começa a falar por si. Você some, mas, curiosamente, passa a ser citado. Alguém viu você em um lugar novo. Alguém comentou que você está diferente. A vida começa a trazer suas pegadas de volta aos ouvidos de quem tentou te esquecer. E o mais desconcertante é que você não fez nada por isso. Apenas seguiu. O estoico não busca reconhecimento, mas quando vive com propósito, torna-se referência. E quem um dia te deixou agora escuta seu nome com frequência. Porque você deixou de ser lembrança e se tornou evidência de que o silêncio, quando bem vivido, faz mais barulho que qualquer grito. Algumas presenças desaparecem e são esquecidas no dia seguinte. Outras se retiram e continuam ecoando por anos. Não por insistência, mas por profundidade. Quem vive de forma autêntica, firme e silenciosa, marca sem tentar. E essa marca, mesmo sem intenção, se torna permanente. É o tipo de pegada que o tempo não consegue apagar. A ausência que não implora é a mais incômoda. Quando você se vai sem explicações, sem clamar por atenção, sem tentar reatar, algo muda na dinâmica emocional do outro. A mente, acostumada a respostas, entra em colapso diante do seu silêncio absoluto. Os estoicos sabiam. Aquele que não depende, domina. E você, ao recusar o papel de vítima e assumir sua própria jornada, deixa uma impressão que grita em silêncio. A indiferença, quando autêntica, não some. Ela assombra. Ser lembrado não tem a ver com barulho, tem a ver com essência. O estoico não precisa se exibir, pois sua coerência se torna a identidade. Você marcou não pelo que disse, mas pelo que demonstrou em atitudes. A firmeza ao se afastar, a tranquilidade ao não responder, a disciplina ao não recair, tudo isso constrói uma imagem sólida. E essa imagem, para quem te rejeitou, passa a ser uma lembrança inquieta. Não importa o tempo, pessoas autênticas se tornam marcos. Elas não são substituídas. Elas são sentidas mesmo quando não estão. Quem é verdadeiro, não precisa manipular. Você se mostrou como era, ofereceu o que podia e se retirou quando não foi valorizado. E isso, por mais simples que pareça, é raro. A autenticidade incomoda porque revela contrastes. Enquanto o outro usava jogos, você foi transparente. Enquanto te confundiam com fraqueza, você cultivava firmeza. A filosofia estoica valoriza essa coerência entre o que se pensa, sente e faz. E é exatamente isso que te torna inesquecível. Você não fingiu, não implorou, não cedeu. Apenas foi real. E o real deixa marcas. Você não envia mensagens, não procura, não provoca. E mesmo assim, está ali, ocupando um espaço que ninguém consegue preencher. Isso acontece porque sua ausência tem peso. Não por carência, mas por intensidade. O estoico não se esforça para ser lembrado. Ele se esforça para ser inteiro. E nessa inteireza, você se tornou tudo aquilo que o outro não soube valorizar. Agora é tarde. Você não implorou, não gritou, não apareceu. E, justamente por isso, se tornou impossível de ser apagado. Porque pegadas sinceras não somem. Elas permanecem, mesmo quando ninguém mais está olhando. É curioso como algumas pessoas só despertam quando não há mais tempo. Elas ignoram, brincam, subestimam, até que o silêncio se prolonga, a ausência se consolida e você simplesmente não está mais. E nesse momento, o que antes parecia irrelevante, passa a doer como se fosse insubstituível. Mas aí já é tarde. O orgulho tem prazo. Quando você desaparece de verdade,
sem ensaio e sem retorno. Quem te rejeitou começa a enfrentar a realidade. Você não está mais ali. E o que antes era certeza, se dissolve em arrependimento. O estoicismo ensina que tudo aquilo que foge ao nosso controle deve ser liberado com leveza. E você, ao liberar o outro, ao permitir que ele vá, também se libertou. Mas quem ficou preso à própria vaidade agora se vê cercado por dúvidas. E cada ausência sua é uma presença dolorosa na mente de quem acreditava que você sempre estaria disponível. Você não precisou explicar sua saída. Ela se fez entender pelo simples fato de que você conhece seu valor. E quando alguém assim desaparece, não é só uma ausência, é um espaço que ninguém consegue ocupar. O estoico não se apega ao que não respeita. Ele se retira. E sua retirada, feita com firmeza e serenidade, deixa atrás de si um vazio impossível de ignorar. Agora, quem te rejeitou caminha por memórias que já não têm volta. Você virou lembrança, mas não qualquer uma. Virou referência daquilo que foi perdido por descuido. Pode acontecer de você cruzar novamente com essa pessoa, talvez em um lugar inesperado, ou por acaso nas redes. Mas agora você mudou, e o impacto está no contraste. Enquanto o outro procura sinais de abertura, você carrega uma presença que já não precisa mais daquele passado. O estoico não retorna por impulso. Ele só volta onde há coerência. E nessa nova versão sua, o reencontro não desperta saudade, desperta constrangimento. Porque o outro entende, no olhar que você carrega, que a chance que teve ficou lá atrás, onde a arrogância era maior que o cuidado. Você não precisa devolver na mesma moeda. Não precisa jogar, nem ferir, nem provocar. Sua ausência foi a maior resposta. E o tempo, aliado à sua indiferença, cuidou do restante. Agora, quem te perdeu enfrenta a única punição que o estoicismo aprovaria: o peso da consciência. O arrependimento silencioso, constante, que invade a mente de quem desprezou algo que não volta mais. Porque você não está mais lá. E o mais cruel é isso: perceber que ainda sente, mas que não pode mais alcançar. A lição foi dada, em silêncio, mas para sempre. Nada causa mais confusão do que procurar por alguém onde já não existe mais ninguém. A presença que era constante, a atenção que antes fluía, simplesmente não existem mais. E o que sobra é um abismo. A pessoa te busca, não com palavras, mas com olhares, gestos, tentativas sutis. E só encontra silêncio. Porque você já se foi. E essa ausência é irreversível. Quando você estava disponível, o outro não via valor. Achava normal, garantido. Mas agora que sumiu, que não demonstra interesse, que não reage, algo muda. A ausência se torna objeto de desejo. E quanto mais o tempo passa, mais clara se torna essa verdade. A chance passou. O estoico sabe que o tempo ensina melhor do que qualquer discurso. Não há mais tentativa, nem esperança. E é justamente isso que desperta o desejo do outro. Saber que não há mais como voltar. Que agora, o que resta é conviver com a perda. Sua ausência não é um simples silêncio. É um espaço ocupado por uma versão sua que não cabe mais naquela história antiga. Você evoluiu. E essa evolução, mesmo longe, se sente. A filosofia estoica prega a constante melhora de si mesmo. E você seguiu esse caminho. Quando o outro tenta te reencontrar, percebe que aquela pessoa que conheceu não está mais ali. Não é rejeição, é transcendência. Você foi além, não por orgulho, mas por crescimento. E agora, para o outro, resta um vazio estranho. Querer algo que não existe mais. Você não venceu por se vingar. Venceu porque se libertou. O estoicismo ensina que a verdadeira conquista é viver sem ser refém do passado. Ao perceber que o outro ainda está preso ao que aconteceu, enquanto você já não carrega mais peso algum. Entende? O jogo virou. A vitória não está no retorno do outro, mas na sua ausência de vontade de voltar. O já foi não é dito com raiva, mas com paz. E essa paz é o que mais fere. Porque ela mostra que o que um dia foi desejo, hoje não faz mais sentido. Você não precisa dizer nada. Sua postura, sua presença, sua vida falam por si. Quem te encontra hoje vê outra pessoa. Alguém mais firme, mais sereno, mais claro em tudo que faz. O estoico não se exibe. Ele simplesmente se torna. E sua transformação silenciosa é o golpe final. Porque o outro entende,
sem que você precise explicar, que agora você vive em outra frequência, que não há mais como te alcançar. E isso, para quem achava que podia voltar a qualquer hora, é a verdadeira desilusão. Perceber que o acesso foi perdido, para sempre. Nem toda conquista precisa de aplausos. Às vezes, vencer é justamente não precisar provar nada. Quando você se torna livre da expectativa de retorno, da necessidade de aceitação e da ilusão de controle, algo muda. Você vence. Não porque ganhou o outro de volta, mas porque se ganhou por completo. E essa é a vitória que mais machuca quem te perdeu. A pessoa que te rejeitou esperava ver alguém tentando reconquistar, alguém lutando por migalhas, alguém disposto a aceitar pouco. Mas você não apenas se afastou, você se elevou. E isso criou um desconforto silencioso. Como alguém que sofreu uma rejeição está agora tão bem, tão estável, tão em paz. O ego do outro esperava ser o centro da sua história. E agora percebe que foi apenas um capítulo. A vitória não foi barulhenta. Foi silenciosa, interna. Mas, para quem ainda vive de vaidade, essa vitória se torna insuportável. A reação esperada era dor, mágoa, vingança ou súplica. Mas você ofereceu nada, nenhuma resposta, nenhuma retribuição, apenas silêncio. E essa ausência de revide, orientada pela filosofia estoica, é o que mais fere. Porque mostra domínio. Mostra que você não foi destruído, que seguiu com leveza, dignidade e consciência. O estoico entende que vingar-se é apenas uma forma disfarçada de ainda estar preso. A liberdade real está em seguir sem carregar o outro consigo. E foi isso que você fez. Você não devolveu o golpe. Você deixou para trás o campo de batalha inteiro. Com o tempo, a memória que o outro guarda de você muda. Aquela imagem do passado agora é substituída por flashes do que você se tornou. A firmeza, o silêncio, a ausência, o brilho nos olhos de alguém que já não precisa provar nada. Você se torna a lembrança, não de dor, mas de força. De alguém que merecia mais. Ao não receber, preferiu ir embora com a própria dignidade intacta. Essa lembrança começa a carregar não só saudade, mas respeito. E, para quem não soube valorizar, isso é devastador. Porque não há mais volta. Chegou o fim. Mas não é o fim dramático que o outro imaginava. Não há discurso, nem lágrima, nem conflito. Só você, em silêncio, firme, consciente. O ciclo se fechou com sua saída. O estoico não precisa do último ato. Ele sabe que a vitória está no domínio de si mesmo. E agora, você caminha por outra estrada, com leveza nos passos, clareza na mente e paz no coração. Quem te perdeu ficou lá atrás, no que foi. E você? Você venceu. Porque decidiu seguir, mesmo sem aplausos. E isso é tudo. Não há ataque mais devastador do que uma ausência elegante. Quando você não grita, não se vinga e não tenta chamar atenção. Apenas segue firme, calado e inacessível. Algo acontece na mente de quem te descartou. Porque o silêncio educado, a indiferença sofisticada, desmonta qualquer vaidade mal acostumada. E nesse cenário, o ego começa a ruir. Ignorar sem rancor é uma arte. E quem a domina sabe exatamente o que está fazendo. Não reage, não discute, não marca presença. Simplesmente deixa de existir na vida do outro com leveza. A ausência, quando é consequência de uma decisão firme e não de uma fuga, se torna incômoda. Quem te rejeitou começa a notar que você não desapareceu por fraqueza, mas por escolha. E o que mais fere não é a distância em si, mas a naturalidade com que você se ausentou. O estoico não busca vingança, ele pratica o desapego. E esse afastamento frio, porém respeitoso, fere mais do que qualquer ofensa. Você não precisa dizer nada. O olhar diz tudo. Ele carrega uma firmeza silenciosa, uma convicção tranquila, que torna o outro pequeno. É um olhar que diz: eu não estou mais aqui. Está tudo bem com isso. O estoico não precisa confrontar. Sua calma desarma. E quando aquele que te rejeitou tenta reencontrar algum tipo de fraqueza em você, só encontra um vazio firme. Essa falta de reação vira uma parede. Nada entra, nada toca. É como se você tivesse ultrapassado um ponto sem retorno. E isso desestrutura quem esperava algum sinal de fragilidade. Existe uma linha entre maturidade e manipulação. A estratégia estoica está em ignorar com coerência, sem teatrinhos,
sem tentativas de provocar. Você não está sumindo para que o outro venha atrás. Você simplesmente não precisa mais estar ali. A diferença é brutal. Enquanto jogos geram confusão, sua firmeza gera desconforto. Porque não há dúvida, nem brecha. A ausência é real. E justamente por não ter intenção oculta, ela fere com mais força. O outro entende que não está sendo ignorado por tática. Está sendo deixado para trás com dignidade. E isso machuca. O maior poder não está em gritar sua ausência, mas em vivê-la com elegância. O estoico não bate a porta, ele apenas sai. Sem anunciar, sem dramatizar, sem ferir. Apenas desaparece como quem não carrega mais peso. E esse sumiço, limpo e consciente, se torna a ferida que o outro carrega sozinho. Porque quando você ignora com classe, você não provoca, você revela. Mostra que sua paz vale mais do que qualquer retorno. E aí está a verdadeira tática. Não fazer barulho, e mesmo assim ser impossível de esquecer. Algumas pessoas celebram sua liberdade até perceberem que o que perderam não volta. No início, tudo parece leve, simples, divertido. Mas, quando o tempo passa e você não retorna, não envia mensagens e não reage, aquela sensação de alívio se transforma lentamente em peso. Porque a verdadeira ausência não grita. Ela afunda. Você não implorou. Não chorou. Não pediu para ficar. Simplesmente aceitou e foi embora. Essa entrega serena, sem revolta, causa impacto. O outro esperava drama, ressentimento, perseguição. Mas o que encontrou foi alguém que não segurou nada, apenas soltou. E essa libertação que deveria trazer leveza, com o tempo, se transforma em castigo. Porque quando se percebe que você não volta, que você não cobra, que você realmente seguiu, a liberdade se torna insuportável. O estoico não prende, ele solta. Mas, ao fazer isso com firmeza, gera um vazio que ecoa. Estar sempre ali era o que te tornava previsível. Disponível para conversar, ouvir, ajudar, aceitar migalhas. Mas quando você decide parar, algo muda. A pessoa que antes se sentia no controle agora se vê sem acesso. E essa ausência pesa. Porque o que estava ali, sempre pronto, sumiu. O estoico entende o valor do tempo e da presença, e sabe que oferecer demais a quem não valoriza é desperdiçar energia. Ao se tornar inacessível, você cria impacto. E quem um dia te ignorou começa a notar que perdeu não só alguém, mas também o conforto da certeza. A vida segue, e você segue com ela, leve, silencioso, em paz. E essa liberdade, ao invés de parecer fuga, mostra força. Quem te deixou passa a observar, de longe, sua tranquilidade. E essa independência começa a despertar um novo sentimento, desejo. Mas agora, é tarde. Você não está mais ali. Você vive sem necessidade de retorno. O estoico não carrega correntes, e é por isso que seu caminhar se torna atraente. Você virou o que o outro não pode mais ter. E é exatamente por isso que se tornou desejado. Presenças constantes se tornam invisíveis, mas ausências marcantes se tornam eternas. Você se afastou sem culpa, sem mágoa, apenas por respeito a si mesmo. E essa decisão silenciosa agora se transforma em fardo para quem acreditava que sempre teria você por perto. A falta que você faz não está no barulho, está no silêncio. E o mais duro é perceber que essa ausência não será preenchida por mais ninguém. O estoico vence quando não precisa vencer. E você, simplesmente por ter ido embora sem voltar, deixou o outro carregando um peso que só aumenta. O de não te ter mais. Nada deixa alguém mais inquieto do que perceber que perdeu o poder sobre você. A indiferença verdadeira, aquela que não é encenada, mas sentida, vira uma barreira impossível de atravessar. E o mais doloroso é entender que você não se afastou para causar ciúmes. Você simplesmente não liga mais. O estoico sabe que apego em excesso é armadilha. Por isso, quando algo o fere, ele se recolhe. Não por fraqueza, mas por respeito próprio. Sua frieza não é castigo, é defesa. Você aprendeu que se doar a quem não sabe receber é perda. Então parou. Deu fim ao ciclo. E essa ausência de entrega agora é percebida como crueldade. Quando, na verdade, é autocuidado. Quem te rejeitou, ao tentar se reaproximar, encontra uma superfície gelada. Não há mais brechas. A emoção foi retirada do campo de batalha. E isso destrói expectativas.
Você não diz nada agressivo. Não bloqueia. Não explode. Mas também não se abre. Não convida. Não permite mais acesso. E essa sutileza dói mais do que qualquer grito. Porque é firme. É limpa. É definitiva. O distanciamento que você construiu com o tempo se tornou uma muralha emocional. Quem te machucou não entende como. De repente, você não sente mais. E a verdade é que o estoico não endurece por orgulho. Ele se protege com sabedoria. E sua ausência emocional agora é a lembrança viva de que o outro passou dos limites. O controle estava nas mãos de quem te rejeitou. Ou era o que parecia. Mas, quando você decide não reagir mais, algo vira. De repente, tudo que era previsível se dissolve. Você não manda mensagens. Não demonstra interesse. Não responde com emoção. E isso confunde. Porque a mente é acostumada a manipular-se e desestabiliza diante do vazio. O estoico tira o poder de fora e recoloca dentro de si. E agora, quem acreditava ter o domínio, se vê perdido, desesperado, tentando reencontrar a versão sua que aceitava tudo, mas ela já não existe. A grande virada acontece quando você deixa de esperar. Não espera retorno, nem desculpas, nem arrependimento. Você simplesmente segue. E essa ausência de expectativa te liberta. O estoico vive o presente, sem carregar desejos do passado. E nessa postura, você se torna inalcançável. Porque não depende, não cobra, não implora. Quem te perdeu agora enxerga essa nova versão. Alguém que não quer mais nada. E esse nada é ensurdecedor. Porque ele carrega a verdade que mais machuca. Você seguiu. E o outro ficou para trás. Alguns retornos não acontecem por amor, mas por inquietação. Há algo profundamente perturbador em perceber que alguém sumiu. E ainda assim continua presente, mesmo sem fazer nada. Você não provocou, não apareceu, não se insinuou, mas mesmo assim, tornou-se pensamento recorrente. E o pior, sem que o outro entenda por quê. O ser humano é atraído pelo mistério. Quando tudo é entregue com facilidade, perde-se o encanto. Mas quando alguém desaparece, não reage, não dá sinais, a mente começa a buscar explicações. E nesse espaço, nasce a dúvida. O estoico entende isso com perfeição. Não se trata de manipular, mas de retirar sua presença como forma de preservar sua paz. E ao fazer isso, sem alarde, você desperta uma curiosidade feroz. Quem te deixou? Agora se pergunta se você mudou, se está bem, se já te perdeu. E essas perguntas não têm resposta, o que torna tudo ainda mais envolvente. Não é preciso criar estratégias complexas. O verdadeiro impacto vem do que não se vê. Sua ausência, combinada com uma vida que continua em silêncio, se transforma em provocação involuntária. Você não se exibe, não responde, não se insinua. E isso incomoda profundamente. O outro esperava que você reagisse. Mas tudo que encontrou foi silêncio e progresso. O estoico não joga para ganhar. Ele vive conforme seus princípios. E isso é o que mais perturba quem esperava te controlar. Você virou um mistério. E o ser humano detesta o que não consegue entender. A dúvida é corrosiva. Quando o outro não sabe se você esqueceu, se sente falta, se já está com alguém, a mente não encontra descanso. A ausência de respostas cria um ciclo de pensamentos obsessivos. E o que antes era certeza agora é incerteza pura. O estoico permanece firme em seu silêncio, pois sabe que o barulho não convence. Mas o vazio, sim. Você não está presente, mas está ali, pairando na mente alheia. A dúvida passa a ser a companhia de quem te rejeitou. E com o tempo, essa dúvida se torna saudade, depois angústia, e por fim, arrependimento. Você virou presença sem estar. Não por insistência, mas por postura. Sua retirada não foi abrupta, foi estratégica. Sem discussões, sem palavras finais. Apenas uma ausência bem posicionada, com dignidade. E isso criou uma lembrança incômoda. O estoico não precisa forçar nada. Ele entende que o verdadeiro valor não está em ser notado, mas em ser lembrado. E agora, mesmo que você não envie sinais, está na memória do outro. Porque o que foi verdadeiro, firme e calmo, nunca é esquecido. E quem um dia te rejeitou, agora sente vontade de voltar, sem saber exatamente por quê. Encerrar uma história com palavras é uma coisa.
Desaparecer completamente, sem retorno, sem reação, sem sequer permitir rastros, é outra bem mais poderosa. Quando você some de verdade, o outro não lida com o fim, lida com um vazio. E nesse silêncio absoluto, o peso da perda começa a se revelar. As despedidas costumam ser confortáveis para quem as comanda. Há espaço para controle, discurso, fechamento. Mas o sumiço verdadeiro não avisa, não explica, não negocia. Ele apenas acontece. E isso desestrutura. O estoico entende que algumas situações não merecem conclusão, apenas fim. Quando você desaparece sem ruído, o outro perde a referência. Não há confronto, não há debate, só silêncio. E esse silêncio se instala como uma sombra. A ausência sem aviso é o tipo de corte que sangra devagar. E quem acreditava ter poder começa a sentir o desconforto do vazio que provocou, mas não sabe como lidar. Sumir por impulso é fuga. Sumir por consciência é estratégia. O estoico sabe que a melhor forma de manter sua integridade é sair de onde não há mais espaço para ele. Mas não se trata apenas de sumir do contato. É sumir da vida da outra pessoa por inteiro. Evitar a necessidade de ser visto, reconhecido, notado. Ao fazer isso, você não se apaga, você se preserva. E, paradoxalmente, é nesse momento que se torna inesquecível. Porque a ausência bem aplicada se transforma em presença latente. E a mente do outro não encontra mais você, mas também não consegue se livrar da sua imagem. A ausência física pode ser suportável, mas a ausência emocional, aquela que não dá mais abertura, é insuportável. Você deixou de reagir. Não responde mais com emoção. Não se mostra afetado. E essa ausência emocional, plena e fria, pesa mais que 1000 palavras. Quem te rejeitou esperava um eco, mas só encontrou silêncio. E, com o tempo, esse silêncio começa a machucar. Não por ser cruel, mas por ser imutável. O estoico entende que há força no que não se diz. E quando você deixa de tentar, sua ausência começa a cobrar, mesmo sem palavras. Você se tornou o que não volta. Não responde. Não reaparece. E é justamente isso que te faz permanecer. A ausência definitiva é a lembrança mais cruel para quem não soube valorizar. Porque ela carrega a certeza. Aquilo foi perdido. O estoico não fecha ciclos com barulho. Ele encerra com postura. Você saiu sem causar, por isso, causou ainda mais. Agora, o outro olha para o vazio que ficou e percebe que ele não será preenchido por ninguém. Porque há ausências que gritam, há silêncios que doem, e há desaparecimentos que marcam para sempre. Existem presenças que irritam, mas há distâncias que enlouquecem. Quando você está longe, sem mágoa, sem raiva, apenas ausente, a ausência vira obsessão. Porque o que machuca não é a sua saída, mas o fato de você não ter voltado. A distância controlada se transforma, com o tempo, no maior gatilho de arrependimento. O estoico não aparece onde não é bem-vindo. Ele não insiste. Ele não força. Ao perceber que o ambiente não o valoriza, ele se retira. Não para manipular, mas para se preservar. E essa escolha de não estar mais, de não se fazer disponível, de não reagir, gera desconforto. Porque enquanto o outro esperava uma reação emocional, encontrou apenas distância. Uma distância serena, firme, imutável. E essa ausência consciente desestabiliza. O estoico não exige espaço, ele apenas ocupa onde é respeitado. E ao se retirar, passa a ocupar outro lugar, a mente de quem o perdeu. Sumir não é covardia quando vem da razão. Você não desapareceu porque não soube lidar. Você se afastou porque não aceitou menos do que merece. E essa escolha não transmite fraqueza, mas força. Quem observa de longe vê alguém que não clama por atenção, não faz cena, não se justifica. Vê apenas alguém que sabe onde não deve estar. A distância, quando bem aplicada, é a linguagem da dignidade. E para quem te rejeitou, isso gera incômodo. Como você teve coragem de ir embora e continuar bem? Tudo aquilo que era acessível perdeu-se. Você não responde mais como antes, não sorri da mesma forma, não permite mais proximidade. E essa barreira invisível começa a doer. O outro percebe que o toque emocional foi desligado, que agora há um muro onde antes havia abertura. O estoico não ergue paredes por vingança, mas por clareza. Quando você entende que foi desvalorizado, você não fecha o coração.
você muda o endereço. E quem tenta voltar, agora percebe que não consegue mais te alcançar. Você não gritou, não jogou nada na cara, não revidou. Apenas criou espaço. Um espaço onde não cabe mais dor, nem jogos, nem migalhas. E essa distância não foi imposta, foi natural. O estoico sabe que quem não cuida, perde. E quando o outro percebe que o que foi embora não vai mais voltar, não por raiva, mas por evolução, a dor chega. A distância não é uma punição criada por você. É o resultado do que o outro fez, ou deixou de fazer. E por isso, ela dói. Dói de um jeito que nenhuma aproximação pode resolver. Se esse conteúdo fez você enxergar tudo de forma diferente, então não guarde isso só para você. Se inscreva no canal agora, deixe seu gostei e fortaleça esse projeto clicando no botão "Valeu" aqui embaixo. E para eu saber que você ficou até o fim, comenta a palavra intocável.